Boa noite, pessoal. Voltei. Aprender com Afeto está no ar. Vou chamar a Lu, minha convidada de hoje. Lu, você não entrou aqui pra mim ainda não no Instagram. Ah, agora entrou. Que dá um delezinho. Boa noite. Hoje a minha convidada é a Lucy Deus. Beleza? Débora tá vindo, todo mundo chegando aí. Agora deu certo. Tá dando Certo. Também tá. Parou? Tá dando um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Aí eu vou tirar o som do YouTube. Aí tenta baixar o som do YouTube e fica só com o som do Instagram pra ver. Vamos ver. Pra mim já melhorou. Pra mim tá bom. E agora? Ótimo. Beleza? Tá me ouvindo todo mundo certinho? Tá ok? Ok. Então vamos lá. Pessoal, eu vou me apresentar e depois eu vou deixar a minha convidada especial falar, tá bom? Então hoje nós estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram. Hoje nós iremos falar sobre o sono da criança, né? Uma dificuldade, uma das maiores que existe, né, Lucy? Eu recebo muitas dúvidas, as mamães reclamam bastante da hora da soneca, à noite, né? Então tem essa dificuldade. E aí eu resolvi chamar a Lucy para ela nos ajudar, né? Nos dar algumas orientações para ver o que está acontecendo. De repente, às vezes a gente está fazendo uma coisa de errado e não sabe, né? Muitas vezes a gente faz algo que a gente não tem conhecimento e acaba prejudicando aí o sono da criança. Então eu quero começar a passar a palavra para a Lucy, agradecer desde já que ela tenha aceitado o meu convite. E se vocês tiverem alguma dúvida, estiver passando por essa dificuldade, pode ir comentando aí que nós iremos respondendo aqui. A Lucy, com toda a sua experiência e sua especialidade, vai nos contribuir hoje com esse assunto. Ok? Bom, boa noite. Meu nome é Lucy Deus, eu sou psicóloga de mães, sou certificada em disciplina positiva, né? Sou educadora parental, com certificação internacional em disciplina positiva e trabalho com orientação familiar e orientação com relação ao sono da criança, ao sono infantil. E hoje nós vamos focar no sono do bebê, que de acordo com a idade, né, as dificuldades são diferentes. E a maioria das mães procuram falando para o bebê recém-nascido. Travou aqui no YouTube. Saiu, ó. Tenta entrar de novo no link. Ixi, peraí. Você ficou só... Eu acho melhor a gente continuar aqui, porque aqui travou. Eu acho que vai reiniciar o computador. Como o Instagram tem tempo, conforme for, a gente continua aqui. Depois que você conseguir entrar de novo... Eu volto aqui pelo YouTube. Não sei quem estava no YouTube, se você tiver como avisar para quem está no YouTube, se puder ir para o Instagram, se tiver alguém aí. Quem estiver no YouTube puder ir para o Instagram, que a Lucy travou a conexão dela, tá bom? Mas aqui. E aí, como a Cláudia falou, né, as mães me procuram muito com essa dificuldade. Na verdade, são 3 grandes dificuldades ao longo do desenvolvimento. Dormir, comer e desfraldar. São grandes desafios, né? E assim, a gente às vezes acaba sem querer entrando numa batalha com a criança. E é importante, antes de qualquer coisa, a gente ter clareza de que dormir é um trabalho da criança, é uma necessidade da criança, uma necessidade básica de sobrevivência. E toda criança nasce sabendo dormir. A gente, como adulto responsável, o nosso papel é criar um bom ambiente. Então, a gente tem um papel em cima desse sono, sim, de ajudar essa criança a desenvolver bons hábitos. E são desses hábitos que nós vamos falar hoje. Não sei se tem alguém com bebê aí, com bebê ou recém-nascido, ou bebezinho aí menorzinho, com muita dificuldade de dormir. E provavelmente vai entender aqui, nessa conversa, o que pode estar acontecendo de errado, né? Eu quero começar falando de rotina.
Porque a gente acredita, né? A maioria das mães acreditam que não é possível fazer rotina com bebê. Mas sim, rotina, na verdade, nada mais é do que uma sequência de acontecimentos. Não importa, assim, a rotina pode até não ser uma rotina adequada, mas mesmo quem não gosta de rotina, tem uma rotina. E para os bebês, a rotina é fundamental, porque os bebês eles precisam de previsibilidade para fazer as coisas. E a gente percebe o bebezinho pequeno, então ele é tão sensível a isso, que o simples fato de ir num ambiente diferente ou de receber uma visita com perfume diferente altera todo o estado emocional do bebê, inclusive o sono. Porque o sono, ele é só um sintoma do que está acontecendo na vida da criança. Então, se essa criança, independente da idade, ela tem muita dificuldade para dormir, isso é um sintoma de que algo não está bem no dia a dia dela. Que pode ser algo na hora da alimentação, algo relacionado a estímulos, algo relacionado à saúde física mesmo. Então, por exemplo, quando eu atendo uma mãe numa consultoria de sono, né, numa questão de orientação, a primeira coisa que eu pergunto é como está a saúde geral do bebê. Porque a gente não se dá conta, mas tudo está interligado. Então não adianta a gente querer olhar para o sono e ignorar tudo. Todo o resto, né? Eu costumo dizer que o sono da noite ele começa de manhã. Logo de manhãzinha a gente começa a estratégia para que essa criança tenha uma boa noite de sono. E como é que seria uma rotina para um bebezinho, um recém-nascido? Recém-nascido, a gente está falando de um bebê de até 28 dias, né? Mas essa mesma rotina se estende para bebezinhos maiores. Os bebês, quando nascem, eles não têm ainda um entendimento de dia, de noite. Tem um negócio chamado círculo circadiano que não está formado ainda, vai formar lá perto dos 3 meses. E o que é isso? É quando ele forma as janelas de sono. Quanto tempo ele precisa ficar acordado, quanto tempo ele precisa dormir para que ele tenha um bom desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, e para que ele tenha capacidade de dormir cada vez melhor, né? Porque ao contrário do que muitas mães falam, acham, né? Que cansando muito a criança, ele vai dormir melhor à noite. Isso não funciona muito bem assim. Tem algumas consequências aí. Por quê? Porque o nosso corpo ele é regido por hormônios. Ao longo do dia, tem diversas descargas hormonais que acontecem e que têm funções específicas. Então, ao amanhecer, o nosso corpo libera cortisol. Que o cortisol, apesar de também, em excesso, ele ter uma função ruim, ele é ligado ao estresse, né? Ele, em doses aceitáveis, ele é o hormônio que nos faz manter acordados, em atenção, em atividade, com disposição. Então, de manhã a gente recebe cortisol. Por volta da hora do almoço, tem hormônios voltados para a digestão. Por isso que tem gente que, quando passa da hora de se alimentar, fica com mal-estar, fica com uma sensação de estar cheio demais, fica com dor de cabeça. Às vezes, até a pessoa passa da hora e perde a fome. Eu estava com tanta fome, passei tanto da hora que perdi a fome. Isso é por causa dessa questão hormonal. Tem hormônios, serotonina, hormônios para te dar a sensação de bem-estar, e isso acontece ao longo do dia. E à medida que esse dia vai acabando, vai anoitecendo, começa o corpo naturalmente a liberar melatonina, que é o maravilhoso hormônio do sono. E aí, uma criança um pouquinho maior, o que acontece normalmente, tá? Chegou a hora no horário da melatonina, volta das 18, 19 horas, vai escurecendo, a gente já deveria estar acalmando a casa, o ambiente, para preparar essa criança para dormir, só que como a gente não sabe disso, a criança está na vida normal dela lá, tá brincando, tá jogando, tá não sei o quê. Tá agitada. E o corpo dela entende, o cérebro é muito importante, ele, peraí, eu tô liberando melatonina, mas essa criança não tá nem deitada, não tá nada preparada para dormir. Peraí que ela precisa de cortisol. Ela precisa ficar atenta, alerta, porque ela tá aprendendo alguma coisa ali, ela tá envolvida com alguma atividade. Então eu preciso liberar hormônio para essa criança continuar ativa. E aí o que acontece? Quando a criança, quem tem filhos de 2, 3 anos vê isso com certeza. A criança estava caindo de sono, passou da hora, ela fica tão ligada que é difícil a gente conseguir controlar. E quando esse cortisol vem, ele acelera o fluxo sanguíneo. Então a criança precisa se movimentar. Então a criança tá com um monte de cortisol no sangue, ele
circulando no corpinho dela, ela com necessidade de se movimentar e a gente querendo que ela se acalme para dormir. Aí começa a luta. A gente se desgasta, passa ali 1 hora e meia tentando acalmar e não vai rolar. Porque depois que passou da hora, precisa dar um tempo para essa descarga de energia acontecer e começar tudo de novo. Então, é muito importante quando a criança é um pouquinho maior, a gente já começar a perceber os sinais de sono dela. No bebezinho muito pequenininho, é mais difícil, porque o bebezinho, a maioria dos bebês, né, quer só dormir o tempo inteiro. Eles comem, dormem, comem, dormem, comem, dormem, porque eles estão passando por um desenvolvimento agressivo demais. Ficar acordado, né, estar ativo nesse mundo é muito cansativo para um bebezinho que acabou de nascer. Então, qualquer estímulo pode ser agressivo demais para ele e deixa ele tão cansado. Vê que o bebezinho só come e dorme, ele cansa de comer mamando e às vezes dorme mamando, assim, desmaia. Fica cansado. Você percebe que o bebê está cansado da sucção. Porque qualquer gasto de energia para um bebezinho recém-nascido é muito grande. Então, o que seria uma rotina para o bebê? Vamos voltar aqui na rotina do bebê. A rotina do bebê é quando você planeja e organiza o seu dia para o bem-estar desse bebê. Então, a gente precisa primeiro ter em mente que esse bebê vivia num ambiente controlado, né? Dentro do útero da mãe e não tinha acesso a tudo que ele tem aqui fora. Então, você tem um pouco de bom senso. Eu me incomodo muito quando as pessoas falam que o bebê, não precisa fazer silêncio o bebê dormir não, porque o bebê acostuma, ele tem que acostumar com o ambiente. É um pouco cruel, né? Porque assim, se a gente quando tá dormindo não gosta que tenha um adulto do lado conversando, abrindo janela, cachorro latindo, por que com o bebê a gente não vai ter esse sentimento assim de cuidado, né? Eu entendo que é porque as pessoas querem que o bebê aprenda que é dia, que é noite. Só que isso a gente ensina com a luz do dia, com a claridade. E depois que ele passa desse primeiro período aí até os 90 dias, até antes às vezes, não tem problema nenhum você escurecer o ambiente até para esse soninho do dia, porque depois dos 90 dias, o corpo dele já ajustou. Então, o que seria essa rotina? Seria você ter um horáriozinho legal, né, certinho, todo dia mais ou menos no mesmo horário. Não precisa ser no relógio, 9 horas da manhã eu vou dar banho, 9 horas. Ai, passou do horário, meu Deus, que péssima mãe que eu sou, não consegui dar banho na criança 9 horas. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ter uma sequência de atividades. Então, ele toma banho às 9, ele mama logo depois, ele fica depois no colo da mãe, ele sai, vai para um ambiente com a mãe, onde pega um solzinho. O que faz? Qual é o horário de visita? Uma coisa que ninguém nunca me falou, eu nunca li em livro nenhum, é que o simples fato de receber visitas em horários alternados já gera um estímulo e uma confusão para o bebê, que pode alterar o sono e o humor. Então, às vezes, na hora da visita, o bebê está enjoado, está chorando, está desconfortável, só que a gente não sabe o que é. Pensa o quê? Que é cólica, né? No bebê tudo é fome ou é cólico, é fome ou é cólico. E não é, gente. Muitas vezes é essa loucura da casa, são cheiros diferentes, cores diferentes, estímulos. E muitas vezes a mãe também, porque não sabe, já sai da maternidade com aquele negócio no berço, como é que é o nome? Mobile. Já bota um mobile ali no berço também, cheio de luzes, cores, música. Então isso tudo é muito agressivo para um bebê. Então quando a gente fala de bebezinho, de recém-nascido, a gente está falando de uma rotina tranquila, calminha, que aos poucos ele vai se adaptando a esse mundo, porque ele ainda está se desenvolvendo, né? Existe a teoria da estereogestação, então o bebê nasce e ainda vem desenvolver muito aqui fora. Por isso o colo, o afago é tão necessário, tão importante para os bebês. Eles dependem tanto desse contato físico. A maioria dos bebês, tá, gente? Porque tem bebezinho que já se relata muitos bebês que, beleza, precisa do contato, mas que gosta também de ficar no cantinho deles. Então você vai perceber o seu bebê. Como é o seu bebê? Então, assim, primeira coisa nessa questão da rotina é equilibrar. É manter mais ou menos as mesmas coisas nos mesmos dias, nos mesmos horários e evitar grandes estímulos. E aí o estímulo seria a TV ligada no Mundo Bita, com a musiquinha do Mundo Bita, que é muito legal, mas o bebezinho, ele tá ali tendo a audição estimulada. Ao mesmo tempo, tem o pai e a mãe, que coisa linda, guti-guti, bebezinho, também está estimulando. Ao mesmo tempo, tem as cores de tudo que está acontecendo ali no quarto dele, né? Um monte de prateleiras com brinquedos, com
várias coisas, aquele móvel, aquele berço cheio de brinquedos, também está sendo estimulado. Ainda tem o olfato, o perfume, cheiros diferentes de cada pessoa que chega ali. Então, assim, é muita confusão para um bebezinho. Então, quando a gente fala de rotina no bebê recém-nascido, a gente está falando desse cuidado de preservar esse ambiente e tranquilizar ao máximo para que esse bebê aprenda que ele está num ambiente seguro. Então, o primeiro ponto que eu coloquei, que seria a rotina e o ritual, e falando de dormir, é cada vez que esse bebê for, né, tirar a hora do cochilinho dele, que você procure ter mais ou menos um ritualzinho do que você vai fazer. O bebê tira várias sonecas por dia, então ele não precisa tanto de um ritualzinho, mas a partir de 3 meses, que você já sabe mais ou menos os horários das sonecas, então é importante que tenha uma sequência para que esse bebê comece a entender, opa, agora é hora de dormir e eu sei fazer isso. Eu não preciso da minha mãe o tempo inteiro ali do meu lado, me minando, por exemplo. Porque tem algumas coisas que a gente faz, que a mãe faz, que acabam criando uma associação, né, uma necessidade daquele estímulo para o bebê dormir e que lá na frente vai ser um problema. Porque aí ele aprendeu que ele só consegue dormir dessa forma. Então, uma coisa seria evitar essas associações. O que seriam essas associações? O bebê vai dormir, né? Tá lá, você sabe que aquela hora é a hora que ele começa a ter um soninho e a gente começa, porque a gente ama ficar com aquele bebezinho no colo, é muito gostosinho mesmo, a ficar chacoalhando o bebê. Aquela chacoalhadinha carinhosa no colo. Costumes, né? E depois que ele dorme, a gente coloca no berço, ou no carrinho, ou no Moisés, em algum lugar. E aí eu fico imaginando que é igual um bêbado, mais ou menos, que a criança acorda e, tipo, dormir em um lugar, acordei em outro. Que loucura é essa? E a criança, quando a criança acorda, a gente no desespero de dormir de novo, muitas vezes, vai lá, pega e faz aquilo de novo. E aí coloca lá de novo. E aí o que a gente ensinou pro bebê? Que ele só é capaz de dormir com o meu chacoalhadinho ali no colo. Só que esse bebê vai crescendo e isso vai ficando um vício, né? Uma dependência. A mesma coisa é o mamar. O bebê cansa mamando, claro, ele vai dormir muitas vezes mamando. Só que quando a gente tem a noção das consequências disso, porque ele pode mamar até 2, 3 anos, e ele cada vez que acordar, quem tem criança maior que mama ou amamentou até mais velho, sabe disso, cada vez que a criança acordar, ela vai procurar esse peito para fazer dormir de novo. E a gente, no desespero de dormir, a gente vai dar. Então, se desde o início a gente já souber que esse bebê vai dormir ali e a gente conseguir tirar ele ainda no estágio quase semi-nocaute, ele tá quase sendo nocauteado, aí você tira, esse é o momento de você tirar carinhosamente, acalmar ele no colo e colocar no berço. E aí, se ele acordar, nosso papel é ensinar a criança os hábitos saudáveis, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente pode tirar o bebezinho de novo do berço, acalmar de novo no colo, e quando ele estiver quase apagado totalmente, a gente devolve de novo no berço. E ele vai aprender que ele consegue dormir sozinho, porque a criança tem naturalmente essa habilidade de dormir sozinho. Ninguém dorme direto profundamente a noite inteira, nem eu, nem você, nem ninguém. Nosso sono é composto por ciclos. Então, tem etapas de sono à noite. Numa passagem de um ciclo para o outro, é normal que a pessoa desperte. Tem um leve despertar, muito leve, que às vezes nem lembra. A gente adulta, a gente acorda, desperta de madrugada, às vezes se cobre, descobre, muda de posição e dorme de novo. Os bebês também. Só que se a gente não prepara o ambiente, ele pode, nessa passagem de sono, daquele leve despertar, e aí se ele dormiu num cômodo e acordou no outro, ele vai despertar. Se ele dormiu no colo e acordou no berço, ele pode despertar. Se ele viu um objeto colorido, um brinquedo, um elefantinho piscando aqui no bercinho dele, ele vai se interessar por aquilo, né? Então são estímulos que impedem, que atrapalham o sono da criança. Então o ambiente precisa estar preparado. Até uma criança maior. Outro dia eu falei numa live, minha filha vai fazer 3 anos, ela está na fase do medo. E aí ela acordou de madrugada e viu o suporte de celular que eu uso para as lives, né? E ela se assustou com aquilo, chorou. Eu fui lá, acalmei. No dia seguinte, ela me falou que ela confundiu com um jacaré.
Então, assim, eles misturam a fantasia com a realidade. Ela acordou, viu aquilo, se assustou, chorou e aí não conseguiu emendar o ciclo de sono. Eu tive que ir lá amorosamente, acalmar, ficar ali do lado. Ela não me falou nada na hora, ela só chorava. E aí, no dia seguinte, eu tirei tudo do quarto, né? Deixei o quarto. O fato do quarto ficar totalmente é maravilhoso, é o perfeito, é o ideal. Só que, como a maioria das crianças vão para o quarto já um pouquinho maiores, né, para o quarto sozinho, para o quartinho delas, pode ser estranho para a criança. É importante, se a criança é um pouquinho maior, perguntar como ela prefere. Se precisar de uma lumináriazinha para ele se sentir mais seguro, tá tudo bem. O importante é para quem está começando não deixar isso como um vício, né? Uma luminária, de ter a necessidade de ter. Até o ruído branco, que é aquele sonzinho que deixa no quarto, até o ruído branco é interessante que seja desligado depois que a criança dormiu. Mas se a criança é um pouco maior e ela, mesmo que ela não, se ela não tem medo do escuro, se ela não se incomoda com o escuro, o ideal é o quarto todo escuro mesmo. Até pra gente adulto, o ideal é o quarto escuro. E aí depende, se você já acostumou a criança com uma luzinha, também não tem problema, desde que não sejam as luzes, tipo, luz branca, né? Aí a luz azul. Aí você pode usar uma luz vermelha, bem fechadinha, no tom bem fraquinho. Tá me ouvindo bem, Lu? Eu tô. Eles falam que pra gente colocar o abajurzinho, a melhor luz é o laranja, né? Porque às vezes a gente coloca aquela. Eu tenho um aplicativo no celular, porque a minha filha não dorme sem abajur. Então, às vezes, ela quer aquela mais clara, o verde, sabe? O azul é muito claro. Aí a gente leu em algum lugar que tem que ser o laranjinha, aquela mais. Essa sensação, né, de conforto, de aconchego, né? Tem crianças que não se importam. A gente está falando das crianças que têm dificuldade de dormir. Tem crianças, assim como tem adultos, que dormem até no terremoto. Deu sono, tá lá dormindo. Eu confesso que eu sou boa de dormir, tá, gente? Então, assim, eu não tenho muito problema com barulho, com luz, com nada, não. Assim também tem crianças, né? A sua filha, eu não sei se ela teve dificuldade de dormir quando era luz azul, verde. Ela tinha? Então, mas tem crianças que não têm. É importante observar isso, né? Outro dia eu fiz uma live com a Rose Reis e ela falou da filha dela, que passou para o quarto sozinha, migrou para o quartinho dela, e aí começou uma questão de medo. E aí a Rose sempre deixava a porta do quarto dela aberta, com a luz do corredor acesa. E aí foi conversar com ela, né, para saber o que ela preferia. E a criança preferia a porta do quarto fechada. Nossa. Ela falou, mamãe, eu fico com medo do corredor, é melhor o quarto fechado. Então, assim, ouça a criança. Porque a criança é tão maravilhosa que às vezes ela pensa em soluções que a gente não pensou. A porta aberta, né? Ela já teve outra ideia. Ela a mãe, a gente como mãe acha que sabe das coisas, sabe de tudo. E ela achou que ela ia ficar mais segura sabendo que a porta está aberta, o corredor aceso, perto do quarto da mãe. Só que ela não. Então é importante envolver a criança, né? Para essa tomada de decisão aí, se é alguma criança um pouco maior. Mas se a gente está falando de um bebezinho que você ainda está construindo os hábitos, então assim, quarto escurinho, sem muito, né, muito estímulo, controla essa questão do dia. Agora na pandemia tá maravilhoso para quem tem bebê, porque não pode estar recebendo visita. Mas na vida real, as pessoas querem visitar os bebês, aquele anseio. E aí, às vezes, né, é importante para preservar. Se você está percebendo seu bebê muito agitado, desconfortável, estipula um horário, gente. Aí recebe lá a visita, não é feio, assim, não é indelicado. Você explica pra pessoa, assim, delicado é com um bebê que não sabe se defender, né? Nem dizer, olha, não tá legal isso pra mim. Aí sim é indelicado. O bebezinho, ele tá lá totalmente passivo. Então, diante dessa situação. Então, se a gente puder combinar e preservar e garantir essa qualidade, vai ser maravilhoso. Então, a rotina, né, tentar ter hábitos saudáveis e constantes, tem que ter muita consistência, fazer mais ou menos tudo igual, conversa com seu bebê, sabe, vai trocar a fraldinha, meu amor, dá licença, eu tô abrindo aqui sua fraldinha, vou trocar sua fraldinha, a mãe tá cuidando da sua higiene, converse com o bebê, porque assim, a criança, a gente pensa que não, mas a criança, ela vai internalizando, ela vai crescendo, ela vai vendo que aquilo, a mãe mexer na fraldinha dela tá ok, que a mãe pede licença para mexer,
você já está, sabe, cuidando de outros processos que você vai precisar entrar mais à frente. De consentimento, de respeito pelo espaço, pelo corpo do outro. Então, assim, desde o bebê... E a própria fala se desenvolve a partir da escuta. Então, assim, conversem com a criança. E assim, eu percebi muito isso. A minha filha, quando aprendeu a falar, às vezes, quando ela falava umas palavras que eu não lembro nem de nunca ter falado perto dela. Umas palavras, assim, difíceis. Eu falava, gente, essa criança é uma idosa. Às vezes ela trazia umas palavras, eu falava, gente, quando que eu falei isso pra essa criança? Mas é coisa que eu sei que eu falo, tipo supimpa, umas coisas assim. Eu falava, gente, onde que eu falei isso pra ela? E ela absorveu isso de quando ela ainda não falava. Ficou guardado lá no HD, e aí do nada ela soltou um supimpa aqui pra mim. Então, assim, conversem com o bebê, procurem ter essa rotininha, um ritualzinho na hora de dormir, do sono da noite, você pode fazer um ritualzinho mais caprichado, né? Porque aí, à noite os bebês começam a prolongar um pouquinho os ciclos de sono. Então, o bebê que durante o dia dorme 2 horas, 2 horas e meia, à noite talvez ele já durma 3, 4. Então, para esse soninho da noite, faz um ritualzinho mais caprichado, lógico, algo que seja gostoso e você consiga manter, né? Porque a gente, às vezes, quer criar um ritual muito uau, e aí não consegue, porque fica cansativo pra gente também. Tem que fazer sentido pra família. Então, depende do que a família gosta, e aí tem gente que prefere fazer ritual cantando pro bebê. Eu sempre cantei pra minha filha. Não sei cantar, tá, gente? Desafinada, mas eu sempre cantei. Também gosta bastante, né? Os bebês gostam. Oi? Massagem? A maioria dos bebês gosta. A minha não gostava. A maioria dos bebês gosta. Banhozinho quente, banho junto. Aí depende muito. Eu faço banho junto até hoje. Quando era bebê, eu tomava banho de blusa para não escorregar. Eu tinha medo dela escorregar. Ficava de blusa e ficava com ela no meu colo, dava banho no colo. Eu cantava para ela uma musiquinha que eu canto até hoje, que é impressionante, que é nocaute na certa. Quando ela tá a fim de prolongar um pouco o tempo comigo, acordada, eu começo a cantar, ela faz... tipo, não, eu vou dormir, droga. Ela ameaça dar uma choradinha, porque ela já sabe, assim, parece que aquela música apaga ela. E, assim, eu... Oi? Contar história. Contar historinha, eu também conto historinha. Mas é aquilo, tem que ser gostoso. Então, assim, tem criança numa determinada idade, a criança não fica sentada ouvindo a historinha. Ela desce da cama, ela vai, ela vem. Então, assim, você está criando, está construindo um hábito, controla a expectativa, porque está sendo construído. Né? À medida que vai crescendo, a criança já para de prestar até atenção na história, ela quer fazer perguntas, faz sempre as mesmas perguntas sobre a história. O que é isso, mamãe? Então, assim, eles querem conversar sobre a história. Decoram a história e começam a falar a história para você. Então, assim, procurem situações, né, coisas que façam parte das crenças, da cultura da família, dos valores dessa família. Então, assim, isso vai depender dos hábitos e dos valores, que são coisas muito pessoais. Mas dá para fazer alguma coisinha, para ter um ritualzinho que a criança entenda que aquilo ali é o meu gatilho de sono. Entendeu? Aquilo ali... Se é uma criança maior, por exemplo, a gente não convida para dormir. Se a criança tem problema para dormir, não gosta de dormir, e a gente vai falar, meu amor, vamos dormir? É a mesma coisa que mandar o sono embora. Fala, show melatonina, porque a criança vai começar a lutar loucamente com aquilo. Então eu falo, cria um ambiente, uma situação para conduzir a criança para a cama. Chamavam me dormir? Então, às 18 horas aqui eu já escureço tudo, a gente já janta tudo com a casa mais ou menos escurinha, eu já começo a falar menos, já fico mais monossilábica. A gente janta, eu janto junto com ela às 6 horas, mesmo sem estar com fome, eu boto lá 2 grãos de arroz, como. Aí vamos pro banho, às 18h30, 19 horas a gente está dentro do quarto e até antes das 7h30, geralmente ela já está dormindo. Mas eu já testei. Eu já testei algumas outras formas. A minha filha dorme muito cedo. Ela matou já o cochilo da tarde. Ela não faz mais soneca. Então ela cansa durante o dia. Eu já tentei vários artifícios para ela fazer soneca. Ela só faz soneca quando tá na minha mãe. Porque minha mãe é sítio, né? Então tem quintal, galinha. Ela acorda muito cedo e vai logo brincar com os bichos. Então ela anda de bicicleta. Ela se cansa muito realmente. Aí lá ela consegue fazer um cochilo de meia hora, 40 minutos. Mas em casa ela não dá o menor sinal. Eu escureci a casa, já fiz tudo. Todo o ritual que eu faço à noite, eu já fiz à tarde, depois do almoço. Mas perto dos 3 anos, 50% das crianças param de fazer soneca. 50% das crianças que ainda dormiam essa sonequinha da tarde, aos 3 anos, param.
E esses outros 50% às vezes prolonga aí até os 5, 6 anos. Mas com 3 anos é comum a criança perder. E aí depois aumenta muito o sono na adolescência, porque aí também muita mudança hormonal, câncer, os adolescentes dormem mais, né? As pessoas reclamam dos adolescentes que dormem muito, é porque eles têm um monte de coisa acontecendo ali naquele corpo. Bom, mas aí falando do bebezinho, né? É importante a gente pensar em ensinar esse bebê a consolidar o sono. E a mãe do bebê recém-nascido, porque eu também passei por isso, a gente acha que tudo é fome. Então, deu uma despertada, é fome, bota no peito. Abriu o olho, é fome. Gemeu é fome. E assim, às vezes não é, gente. E a gente impede que a criança aprenda a emendar os ciclos de sono um no outro, nesse anseio de atender imediatamente aquele chamado. E sim, precisa ser atendido imediatamente. Todas as necessidades dos bebês, e até das crianças maiores, precisam ser atendidas. Só que nem sempre a necessidade dele é o que a gente está pensando. Então, assim, de repente, dá uma olhadinha na fralda. Às vezes ele quer só um colinho, tá com saudade, quer manter o chameguinho ali. Não necessariamente é o peito. Às vezes, aí talvez a gente, com esse negócio de várias vezes ele acorda e a gente vai oferecer o peito, a gente ensina que para dormir de novo é só com o peito, né? Então, assim, lógico que se for fome, tem que ser alimentado, né? Se é fome, é peito mesmo, mamadeira, enfim, do que quer que seja que a mãe alimenta. Se é fome, é isso aí, vai comer. Mas, às vezes, não é. Eu fiz um post sobre sono e eu lembro também que tem um item bem importante, mas ninguém leva em conta a temperatura do ambiente, da roupa que coloca na criança, sabe? A gente não se atenta a isso, né? E por incrível que pareça, calor acorda mais do que frio. O calor desperta mais a criança do que o frio. Porque quando é frio, o nosso corpo ele trabalha para recuperar a temperatura, né? Para equilibrar. E aí tenta manter, lógico, não um frio extremo, né? Mas se é um friozinho confortável, um confortinho pelo frio, a criança tende a dormir. Agora, quando ela tá com calor, ela acorda mesmo. Porque aí o corpo não tem como inverter o processo de resfriar esse corpo. Então, desperta mais do que o calor. E agora, quando é uma criança muito pequenininha, um bebê recém-nascido, ele pode reviver a experiência do útero e aí mesmo no calor ele ficar dormindo profundamente. E é até perigoso, né? Dependendo da quantidade, se é uma criança que está com calor e transpirando, o bebê desidrata muito mais rápido. Então, essa questão da roupa é super importante. De ter uma roupinha confortável, uma temperatura legal. Eu tinha medo de ligar o ar-condicionado, de ligar qualquer coisa em casa. Deixava minha filha de touca, de luva, de meia. Rio de Janeiro, gente, pelo amor de Deus, a pessoa não estava bem na cabeça. Deixava minha filha de luva, de meia, de touca. E aí um dia aconteceu isso comigo. Mesmo tirando o casaquinho, tirava o sapato, ela não queria acordar. Ficava mole, não queria, nada acordava aquela criança para mamar. E eu desesperada liguei para veterinária, Deus me perdoe. Desculpa, filha. Liguei para pediatra. É que eu sou mãe de pet também. Liguei para pediatra desesperada. Eu falei, olha, tá acontecendo isso. Fiz um videozinho, mandei para ela e ela traz ela aqui para eu olhar. Aí eu fui, dei um banho, saí com ela, fui, né? Aí já foi no carro, o ar-condicionado ligado, chegou no consultório, o ar ligado, no caminho, estímulo. A criança chegou lá super de boa. Só foi para me fazer passar vergonha. E aí ela perguntou, ela não tá ficando... Por que você tá deixando ela em casa? Meu marido, né? Tá deixando a criança aquecida, não sei o quê, não deixa abrir janela, ligar ar-condicionado. Ela, não, pode ligar, fica tranquila. E assim, é muita loucura de mãe mesmo, porque a minha filha, ela ficou no CTI, a temperatura no CTI é baixíssima, o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Então, de onde eu tirei que não podia ligar o ar-condicionado em casa? Eu queria matar a criança de calor. Então, assim, a gente vai sem saber das coisas e às vezes comete uns erros sem, né, tem noção de uma coisa estar conectada com a outra. E aí eu corrigi isso e ficou tudo bem. A Raquel está perguntando, o ideal seria dormir quantas horas à tarde? A minha filha tem 4 anos e dorme bem à tarde, à noite dorme umas 22 horas. Primeiro, que maravilha, né? Que com 4 anos sua filha é realmente uma criança iluminada. 4 anos ainda dorme à tarde. O ideal é que o sono da tarde não ultrapasse 1 horinha de sono, aí depende do humor da criança, vai perceber 1h30,
Depende do horário que esse sono está acontecendo, para que o sono da noite esteja sendo iniciado tão tarde. Pode ser porque o sono da tarde está sendo muito tarde e muito longo. E aí atrapalha o início do sono da noite, porque aí, de fato, né, não dá para dormir sem sono. A criança o corpo vai mandar melatonina, fazer todo o preparo, mas se ela realmente já passou a tarde inteira dormindo, acordou quase às 18 horas dessa soneca, não vai dormir mesmo. Né? A gente não vai conseguir fazer esse preparo, o corpo vai entender que tem alguma coisa, um desajuste. Igual acontece na gente adulto, que já está tão desajustado às vezes, que tem insônia, que mesmo não dormindo não consegue dormir, já descangalhou o relógio todinho, tipo circadiano já se perdeu, o relógio biológico já quebrou. E aí, quando acontece isso da criança tirar a soneca à tarde, muito tarde, dorme 4, 5 horas da tarde, dorme até 6, aí sim, ela vai dormir lá para as 10 da noite, que é um intervalo de 4 horas acordado. Mas aí, de repente, é só um ajustezinho da questão da hora dessa soneca, Raquel. A hora dessa sonequinha da tarde. Não está começando muito tarde. Você quer tentar colocá-la para dormir um pouquinho mais cedo, pode dar uma olhadinha no horário dessa soneca. E aí o próximo tema é soneca, justamente. A soneca, gente, é muito importante para que o sono da noite seja um sono de qualidade. Né? Eu já falei no início que quando a criança passa da hora de dormir, o corpo que está liberando melatonina começa a liberar cortisol e atrapalha esse início do sono da noite. E o contrário também é verdade. Você bota a criança na hora da soneca para dormir, se você ajuda, entende, reconhece os sinais de sono da sua criança, coloca ela para dormir na hora que ela está com vontade, está precisando, ela dorme muito melhor à noite. Porque sono chama sono. E a partir do momento que você começa a ajudar o ciclo hormonal dela a funcionar cada vez melhor, ela vai tendo sono cada vez melhor. Eu falei da minha filha que dorme super cedo, né? Às 19h30 ela tá apagada. Quando passa da hora, tipo, eu me enrolo aqui, que várias vezes acontece, né? Eu tô fazendo uma coisa, quando eu vejo a hora passou, eu vou dar a janta mais rápido, o negócio fica mais corrido, eu tô mais acelerada, que também mexe com a energia da criança. Né? Quem dita a tranquilidade da criança na hora de dormir é a nossa tranquilidade. Então, assim, se a mãe está super agitada, estressada, tá colocando no sono dessa criança toda a possibilidade de paz e sossego que ela vai ter naquele dia, vai ficar mais difícil. E aí, o que acontece com a Luísa? Ela, quando chega assim, por volta de 8 horas, ela não está dormindo, ela começa a ficar mais resistente. Aí, na hora da historinha, ela quer que eu conte historinha, ela começa a tentar, mãe, me dá água. Mãe, eu quero uma fruta. Mãe, eu quero não sei o quê. Mãe, conta 2 historinhas. Mãe, conta historinha comigo em pé. Ela já falou isso. Mãe, conta historinha. Eu quero ouvir historinha andando. Quer dizer, o medo dela de deitar e dormir era tão grande que ela queria que eu contasse historinha ela andando no quarto. Eu falei, não, a historinha vai ser deitadinha aqui. Se você quiser historinha aqui deitada. Então, assim, eu já percebi que quando passa da hora ela fica mais agitada. Aí o sono já começa a ter um sono mais agitado, ela acorda mais vezes. A mesma coisa quando ela tem muito estímulo durante o dia. Outro dia a gente saiu, foi pro aterro, domingo agora. O aterro do Flamengo aqui no Rio, um lugar bem legal de passear, de levar as crianças. E ela andou de bicicleta, brincou. Mó tempão que a gente não saía para lugar assim, né? Por causa do isolamento. E aí, nesse dia, eu fiz um ritual do sono mais caprichado. E ela dormiu mais cedo, um pouquinho mais cedo do que normal. Mas eu também passei mais tempo com ela, calmando, baixando a energia. Por quê? Quando a criança tem um dia muito agitado, ela tem uma probabilidade de ter uma noite mais agitada. Pesadelos, despertares. É uma criança que costuma ter episódios de terror noturno. É uma brecha para o terror noturno acontecer, que acontece logo ali no princípio do sono, né? Na primeira hora, as primeiras 2 horas de sono ali é quando geralmente a criança tem esses episódios. Então, para quem tem ou conhece alguém que tem filho que tem terror noturno, uma boa orientação é isso. Observar o estímulo que teve nesse dia, que aconteceu com essa criança ao longo desse dia, que pode desencadear esse episódio à noite. E aí faz um ritual, tranquiliza mais, passa mais tempo com ela na hora de dormir, para ela poder se acalmar, encher o potinho dela de amor, se sentir segura. Porque dormir está ligado à segurança. Dormir está ligado à criança se sentir segura naquele ambiente. Seja na caminha com a mãe, seja na caminha
ao lado da cama, seja no berço do quartinho dela. É muito mais sobre ela se sentir segura do que onde vai ser. A criança que fica super segura lá no quarto dela, tá tudo bem. Eu nem entro nesse quesito que tem que dormir junto ou tem que dormir separado, porque tem que ser do jeito que for confortável para a família. É isso que tem que ser, porque senão se a mãe não estiver muito confortável com a situação, fica mais difícil, né? Como eu falei, quando a gente deposita na criança, no sono da criança, tudo que a oportunidade que a gente vai ter de ter um pouquinho de tranquilidade no dia, a criança sente. E às vezes também a gente passa o dia tão afastada dessa criança, assim, tá perto, mas não tá junto de verdade. E aí na hora da gente colocar essa criança para dormir, é a hora que a criança entende, opa, agora eu tenho minha mãe só para mim. E o que ela quer fazer? Estender esse tempo ao máximo. Eu quero ter minha mãe mais tempo aqui perto de mim. E aí a criança pode resistir um pouco mais. Então, assim, é um processo. Aí você observando, tem alguma coisa aqui. Talvez hoje eu tenha ficado mais tempo afastado. Faltou tempo de ficar junto com ela. E 15 minutinhos para ficar dedicada à criança, até 6 anos, 15 minutinhos todos os dias, faz um milagre na vida da criança. A partir dos 6 anos, a maioria das crianças nem tem dessa necessidade, desse tempo ali, conectado todos os dias. Aí você tem que observar. Às vezes, no final de semana, você ter meia hora com a criança, um pouquinho maior, pode funcionar super bem já. Mas depende muito do estilo e das atividades que essa criança faz durante o dia, né? Porque, assim, se é uma criança que fica na TV, no tablet, no celular o dia todo, a probabilidade dela ter mais dificuldade de se desligar, porque você desliga o eletrônico, mas o eletrônico está ali no sangue, na cabeça da criança loucamente. Então, talvez ela demore um pouquinho mais para acalmar, baixar. E aí é importante a gente se acalmar também. Você, na hora que vai colocar a sua criança para dormir, se sente ansiosa por esse sono, para que aconteça logo, sai do quarto, respira um pouco, se acalma, bebe uma água, faz um mantra, segura na mão de Deus e vai. Porque a gente precisa estar bem calma. E às vezes eu também não estou, não. Por exemplo, se eu tenho um compromisso agora, eu tinha live 8 horas. Eu entrei pro ritual do sono, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, ela tem que dormir no horário, porque senão vai atrasar a live e eu tô sozinha com ela em casa. Só que eu respirei, me acalmei, falei, vai dar tudo certo. Se eu ficar nervosa, eu já sei que vai atrapalhar, então eu não tenho como eu ficar nervosa com isso agora. E fui, deu tudo certo. Mas é uma questão de você conhecer mesmo, conhecer a sua criança e ir testando, né? Avaliar bem o dia, ter uma rotina, ter um ritualzinho gostoso na hora de dormir, que dê sinais para a criança de que é hora de dormir. Esteja tranquila com aquilo, porque a criança tem capacidade de dormir. Talvez algo tenha acontecido ao longo, né, da vida dessa criança que tenha desajustado isso. A gente consegue corrigir. Tem uma pergunta aqui, deixa eu tentar enxergar. E da Tati aí, para você ver, Lu? Tem Raquel, o ideal seria dormir quantas horas à tarde? Essa eu respondi. Débora, eu acho. Minha bebê sempre tira uma soneca no dia por volta das 14 horas, vai até às 16. Dorme por volta das 21h30, 22 horas. O que tenho que fazer para ela dormir mais cedo? A minha bebê. Qual a idade da bebê, Débora? A Débora é a minha filhada. Ela vai fazer 1 aninho esse mês. Vai fazer 1 aninho. Primeiro, assim, é interessante observar se ela não consegue... O horário desse almoço, porque ela está dormindo às 14 horas, né? Que horas ela almoça? Talvez antecipar um pouquinho o almoço, que geralmente, assim, a criança de manhã tem um gasto grande de energia. Não sei se ela ainda tira algum cochilinho de manhã. Mas se não tem, de manhã é um horário que a criança tem bastante gasto energético. E o almoçar e a digestão também gasta. Então é comum a criança ter um soninho depois do almoço. Talvez entrar com um banhozinho ali depois do almoço, um momento mais calminho, escurecer o quarto, porque aí com 1 ano você pode escurecer tudo tranquilamente, silenciar a casa toda, tentar fazer um ritualzinho de sono para ela à tarde, para ela tentar dormir um pouquinho mais cedo à tarde, e esse mesmo ritual, talvez um pouquinho mais caprichado, mais estendido, você pode fazer à noite. Mas é importante observar o humor dela. Ela está dormindo às 22 horas, é muito tarde, sim, para uma criança de 1 ano. Tá? Eu não sou muito radical com isso, que tem que dormir tal hora. Apesar de muitos estudos relatarem que a partir das 9 da noite a criança já está tendo prejuízos, tá? Em desenvolvimento físico, principalmente, que é hormônio de crescimento.
tem o horário da criança receber, porque assim, a criança dormiu às 7. Tem alguns hormônios que começam a ser liberados ali só quando a criança está dormindo. Mas assim, passou da hora, perdeu o bonde. Vão ter outros hormônios ao longo da noite que não voltam. Assim, se ela perdeu no início da noite ali, já foi. Então pode prejudicar o crescimento. Mas a gente está falando disso, né, de uma criança que passou a infância inteira com o sono prejudicado. Tá? Não é uma criança de 1 ano que ainda a gente pode ajustar, a gente pode corrigir sempre. Mas sim, no final da primeira infância, a criança que teve a primeira infância inteira de sono prejudicado pode apresentar na segunda dificuldade de alfabetização, dificuldade de se concentrar. E aí você vai percebendo vários momentos, dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque a privação de sono te leva a isso. Humor afetado, agressividade, tudo isso são sinais de privação de sono. Então é importante observar. Por volta das 18, 19 horas ali, se você começar a fazer um ritualzinho de sono, acalmando a casa, perceber se ela dá algum sinal. A criança não vai bocejar e dizer, mamãe, estou com sono. Mas ela pode ficar com o olhar mais vago. Se é uma criança que já fala, com 1 ano ainda não, mas ela, de repente ela pode ficar mais irritadiça, não conseguir brincar com nada, não se interessar até pelas coisas que ela se interessa bastante. Então, observar os sinais, eu tenho um post lá sobre sinais de sono. De repente, ver quais são os sinais de sono que você identifica na sua filha e aproveitar esse momento, porque aí na hora que veio o sinal de sono é a hora de botar ela para dormir, a hora que ela tem que já estar prontinha para dormir, jantinha, já deu o sinal de sono, então você observa e aí sim você cria a sua rotina e ritual em cima disso. Então, olha, vou dizer de mim, eu observei que a minha filha, por volta das 18 horas, ela começa a ficar mais lenta, ela fala muito, que nem a mãe, mas ela começa a ficar mais calada, mais esperta, então eu já comecei a ver que esse era um sinal de sono dela. E aí eu comecei a ajustar, eu dou janta mais cedo, dou banho. Às 19 horas ela já está praticamente no outro universo, que é a hora que eu entro no quarto para ela dormir. Mas assim, ela não boceja não. O sinal dela é muito sutil. Se eu não fosse a mãe, estivesse com ela no dia a dia ali, conhecesse o humor dela, o temperamento dela, eu não perceberia. Se fosse filho de outra pessoa, eu não perceberia. Porque ela dá uma diminuída, mas ela está ainda consciente ali. Tá no mundo. Aí você pode fazer isso, de repente tentar antecipar esse cochilinho da tarde para poder antecipar o sono da noite, tá? Tatiane, minha bebê, 2 aninhos, ela acorda às 9, uma soneca 40 minutos, às 14 horas, tudo para ela dormir antes das 22 horas, eu não consigo, ela dorme todo dia. 11h30, é isso mesmo? 11h30. Ei, Tati, tá tarde mesmo, hein? Eu preciso entender o que já fiz de tudo, o que é esse tudo? O que é esse tudo aí pra gente poder trabalhar? Depois me chama que eu converso com você para tentar entender. O que você já fez de tudo? Pra ela. De repente, assim, o que já fiz de tudo, mas assim, a gente tem que olhar também o que está sendo feito antes desses horários que pode estar impactando. Como isso que eu falei, pode ser que a criança pode estar prolongando a hora de dormir para ficar mais perto, pode ser também essa questão do hormônio, né? Passou muito da hora, ela fica muito agitada e aí realmente vai ser mais difícil para dormir. Mas vamos ver o que é passei, já fiz de tudo. Me conta depois, tá, Tati? Vai lá a gente conversa lá no direct. Tati falou, é isso mesmo. É isso mesmo o quê, Tati? Que já identificou? Eu acho que ela falou isso mesmo. 11h30. É tarde, é tarde. Como eu falei, existem várias tabelas aí na internet com questões de quantidade de hora e horário que deve começar a dormir. Eu trabalho com base em são de estudos internacionais, e aí são estudos que falam não só do sono da criança, mas do adulto também. Então, por exemplo, qualquer adulto que durma depois de meia-noite já está tendo prejuízo no seu humor. Eu durmo bem tarde, porque eu começo a trabalhar depois que Luísa dorme. Então, eu trabalho de 8 da noite até, às vezes, 3 da manhã. E aí tem que acordar cedo. Aí tem mais um detalhe, tá, gente? A criança que dorme cedo, ela acorda cedo. O ciclo dela de sono vai ser o ciclo da natureza, de acordo com a natureza humana. Que a natureza humana prevê isso, que a gente durma e acorde junto com o sol.
Então, a minha filha dorme até 7h30 da manhã, no máximo. No máximo. Eu escureço bem o quarto, tá com o melhor blackout do mundo. Às vezes ela acorda 6h e pouco, assim, e vai pro meu quarto. E aí eu coloco ela lá embaixo da asa, porque aí ela já sabe. De manhã, quando já tá de dia, ela pode ir lá pro meu quarto. De madrugada, quando ela acorda, eu vou pro quarto dela. Aí, ó, a Tati tá falando que quando ela dorme às 7 da noite, igual a sua, ela acorda às 10 e vai dormir depois às 3 da manhã. Tem que entender, assim, como é que... A minha também fazia isso. Até ela aprender a emendar o ciclo de sono. A gente pode conversar para tentar entender o que pode estar despertando ela às 19 horas, às 10 horas da noite. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser saudade, pode ser frio, pode ser calor. Saudade acorda, tá? A criança dorme junto com você, se dorme em outro quarto, se dormia junto e agora está dormindo separada. Porque a criança que dormia na cama com a mãe, cama compartilhada, quando ela passa para o cantinho dela, ela tende a ter uma necessidade maior desse afeto, porque ela já não tem aquela mãe inteira para ela a noite inteira. Então, ela pode acordar mais vezes buscando essa mãe. Então, várias coisinhas que podem ser, às vezes é um detalhezinho que ajustando. E, assim, às vezes a criança também acorda, só que ela não está totalmente lúcida, né? Ela acorda, até aparentemente ela está bem acordada, mas a gente consegue ajudar a fazer dormir de novo. Mas isso é treino, a gente precisa ter consistência. Senão, se a gente acende a luz, começa a conversar, liga a TV, cede ali, tirar a criança do ambiente de dormir, a gente está dizendo para ela que tudo bem, que tá ok ela acordar às 10, a gente vai brincar e se divertir até às 3 da manhã, que vai ser muito legal. Sem querer, a gente faz isso sem perceber, porque a gente acha que realmente ela não voltaria a dormir. Mas pode ter alguma outra coisinha acontecendo. Antes de conversar, eu tento te ajudar aí, tá? Ou às 19 pode estar muito cedo para ela também, tá? É importante entender isso. Às 19 pode estar muito cedo. Vamos ver qual é o sinal de sono que ela dá, que horas que ela dá esse sinal de sono, se está sendo feito o ritual de sono, se ela não está dormindo em um ambiente acordando em outro. Tudo isso que a gente falou. Será que ela dorme no colo, ela dorme na cama, ela dorme junto e depois passa para outro cantinho, ou não, no lugar que ela dorme é o lugar que fica? A gente vai eliminando e a gente chega no gatilho aí. Está acontecendo com ela. Como é que tá o tempo aí, Cláudia? Ó, 1 hora aqui no YouTube. Que eu fiquei aqui no YouTube, só minha imagem e sua voz falando aqui. Mas já deu 1 hora aqui no YouTube. A gente entrou um pouquinho depois. Aqui a gente entrou encerrar. Se você quiser finalizando. Então assim, a gente falou da questão da rotina desde bebezinho, que é possível colocar, sobre evitar associações quando possível, quando a criança já está com associação, tem como desfazer também a associação, aí é um processo que leva mais tempo, porque aí a gente imagina, ó, se a criança tem 2 anos, de repente, e até agora ela teve muita instabilidade de sono, para ela aprender e começar a ter um ciclo mais adequado, né, para o desenvolvimento dela, não vai ser, de repente, uma semana. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses. E a gente vai aos pouquinhos, porque a gente também precisa se regular. A mãe precisa se ajustar algumas coisinhas, ajustar o seu sentimento diante daquilo. Porque às vezes a gente se sente culpada por aquilo, porque a criança está dormindo tarde, ou porque a criança acorda de madrugada e chama a gente vai com mau humor para poder atender, porque é chato, é cansativo mesmo. Tem dias que a gente já tem o dia difícil, aí à noite ainda tem esses despertares, vários despertares, e a gente se sente culpada porque não teve paciência. Tudo isso impacta. A criança sente tudo. Então, assim, quando a gente se perdoa, gente. Pelo amor de Deus, não tem lugar para culpa na maternidade. A gente está aprendendo todos os dias. A maternidade não pode ter lugar para culpa. A gente está tentando acertar, a gente está tentando aprender. Vocês estão aqui, ó, sexta-feira, 9 da noite, tentando aprender, tentando ser cada vez melhor, buscando informação, isso já é maravilhoso. Então, assim, se perdoe, autocompaixão, se beijo, eu me amo, estou aqui fazendo o meu melhor, porque senão realmente a gente, sem querer, a gente transfere todas as nossas angústias para o horário dessa criança dormir. E é isso, aí falamos das associações, né? Quem tem associação tem como desassociar, não dá para falar de desassociação hoje, mas eu tenho um post sobre desassociação e sonecas, né? A importância das sonecas, soneca qualidade, soneca no horário adequado, de acordo com a idade, duração adequada de acordo com a idade, para que essa criança tenha um bom sono à noite.
E aí, quem tiver interesse, eu posso depois, Cláudia, te mandar a tabelinha. Quem quiser pode mandar no direct. Eu tenho a tabela que eu trabalho de média, gente. É uma média de necessidade de sono diário. Não é a verdade absoluta, porque todas as crianças são maravilhosas e têm suas particularidades, suas necessidades únicas e individuais. Por isso que a gente estava até conversando, o trabalho que a Cláudia faz é maravilhoso por isso, porque ele é personalizado para a sua criança, para a sua realidade, para a necessidade dela. Não dá para pegar um negócio pronto na internet e aplicar aqui, porque a minha criança é diferente das outras. Então, não vai funcionar tão bem. Então, a tabela de sono é para ter um norte, um direcionamento. Bom, se a média das crianças tem que dormir 10 horas, a minha está dormindo 6, está puxado. Então, preciso ajustar alguma coisa. Mas não é para ser uma coisa categórica e a única verdade do universo. Bom? Tá ótimo, Lu. E aí finalizamos com a meta. Maravilhoso. Eu quero agradecer você ter participado, aceito o meu convite. Foi Imagina. muito bom. Você acrescentou muito a todas as mamães que estavam aqui. E depois a quem for assistir, né? Eu vou deixar salva a live no meu IGTV. E eu agradeço bastante a sua participação. E agradeço a quem ficou aqui com a gente, né, até agora. Estamos aí conversando, né, perguntando, interagindo, foi muito legal. Adorei. Também. Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído aí um pouquinho com as mames. Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar, gente. Eu tô lá disponível. Pode me chamar lá no direct, que eu sou mãe também. Então, eu super... O Instagram é Vem Mamãe, né? Isso, @Vem Mamãe Oficial. Acho que fica aqui em cima no clarinho, acho que das meninas a gente não tem. A gente não aparece aqui, mas para elas aparecem, né? Ah, pra gente não aparece não enxergo mesmo, tudo escurinho. Para mim aparece só ao vivo e o encerrar. Aí arroba Vem Mamãe Oficial, um cantinho que eu tenho lá no Instagram de acolhimento virtual. Por lá a gente troca muitas informações, opiniões. E quem tiver dúvida pode me chamar, tá bom? Um beijo, Cláudia. Obrigada. Tenha um excelente final de semana. Vocês também. Tchau, tchau.